Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube, tá? Antes da gente prosseguir, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo, tá bom? E a gente agradece muito pela companhia de vocês, tá? Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, tá? São produtos de excelente qualidade que tá com um preço excelente também, então aproveite que é por tempo limitado, tá? Sem mais delongas nenhumas, bora pro vídeo que tem muita informação, beleza? Muita informação, bora! Né? Uma situação mais vantajosa, mas à medida que eles estão podendo, eles estão contratando. Tem novidade no Ceará, viu, galera? É destaque também aqui no nosso ge.globo/ce. Eu até convido, né? O André que vai jogar não, hein, gente? Assim, né? Mas acho que se o André for jogar, o André participa de racha, viu? Ele bate mais bola do que alguns jogadores, fala baixo. Ali, né? Mas assim, gente, olha, o Ceará anunciou Leni Lobato. É destaque aqui do nosso GE. Eu faço até o convite para que você acesse também o nosso site, através do WhatsApp. Tem um canal do Ceará também, onde você fica com aquela informação mais exclusiva. O Lobato, gente, ele chega, né? 25 anos para essa reta final. Ele teve passagem pelo Sport, tá? É o atleta, é o nono reforço, na verdade, que a equipe alvinegra contratou nessa janela de transferências, que ela segue até dia 11 de setembro. E ele já foi anunciado e já chegou lá em Porangabuçu. Nós temos imagens do atleta que já conheceu está conhecendo, na verdade, ainda no departamento, de um modo geral, a gente pode dizer que conheceu funcionários, conheceu o novo espaço, conheceu a nova casa aí que ele vai ter para ajudar um setor que está carente e muito. Ele nasceu no Rio de Janeiro, ele é carioca, mas se fez lá na Argentina, tá? No futebol argentino. O Breno Rebouças estava, inclusive, comentando sobre essa conversa com o Leni, que já existia, Gata Show. Isso. E agora veio esse anúncio. E eu estava até falando com ele sobre essa juventude que o Ceará está de olho. Eles viram que a categoria de base deu certo, então vamos trazer um homem experiente, mas também ainda jovem para correr. E eu vejo isso com bons olhos, sabe, Alisson? Eu sempre fui uma defensora assim, de categoria de base, gosto muito da gente olhar para esses meninos que estão tendo oportunidade, estão mostrando trabalho. A gente não pode colocar responsabilidade em cima deles e nem peso em cima, porque a gente também não pode queimar etapas. Mas é importante dar oportunidade sim para esses garotos. 25 anos, a gente faz assim uma média, não é tão jovem como os outros que têm mais jovens no Ceará, mas é um jovem sim e fica nessa expectativa do Lobato fazer gols, viu, Lobato? Isso, male muito aí. O Alisson, male muito aí, Alisson, que não é brincadeira, não. 41 partidas ele atuou lá no Sport, gente, e marcou 6 gols e 4 assistências no rubro negro. Vamos aguardar aí que ele tenha oportunidades também e ajudar o Ceará nesse momento importante da competição. E o Leni fala aqui com a gente, hein? As primeiras impressões, falou lá no canal do Ceará e a gente reproduz aqui para você, torcedor alvinegro, que está nos acompanhando aqui no Bom Dia. Estou muito feliz de poder chegar aqui. Acho que é um enorme clube aqui no Brasil. Clube de tradição, muita torcida, a cidade maravilhosa. Estou muito feliz, estou preparado já para poder ajudar, estou ansioso para poder treinar com meus companheiros. E a estrutura é a estrutura que eu esperava, é um time tradicional de Série A, então a estrutura é incrível, brinda tudo que a gente precisa para poder render ao máximo. Desejar boa sorte aí para Leni Lobato. Você falou do Breno, chamou, ele chegou. Ah, é só falar o nome. Ora, mas menina, é assim, meu filho. Chegou, falou e já traz informações, porque nós estávamos falando sobre base, a importância dessa valorização. E o Breno Rebouças entra aqui no Bom Dia Ceará, trazendo também mais novidades, hein, sobre a base integrada ao profissional. Quem é esse atleta, hein, Brenão? Mais um, hein? Oi, Gata Show, bom dia para você, para todo mundo ligado no Bom Dia. Tô vindo aqui para falar que o Ceará exerceu a opção de compra do meio-campista Pedro Esli. O jogador de 19 anos, que está agregado ao time principal, chegou ano passado lá em Porangabuçu para jogar pelo Sub-20, inclusive esse ano ele fez jogos pelo Sub-20 também, mas foi agregado ao time principal e já fez 5 partidas pelo profissional do Ceará, entre jogos do Cearense e Série B do Brasileiro. O Pedro Esli, ele era emprestado do Comercial Tietê, lá de São Paulo. O Ceará tinha essa opção de compra, exerceu, o valor o clube não comenta, mantém em sigilo, e agora o vínculo dele vai até o fim de 2028, ou seja, 2 anos de contrato para mais uma das joias da base do vovô. O Pedro Esli já foi relacionado 2 vezes pelo técnico Daniel Paulista, mas ele não chegou a entrar. Ele não tem gol nem assistência pelo time principal em 26, mas na base marcou 1 gol e 1 assistência nessa temporada atual. Pedro Esli segue como opção do time principal, mas como ele também tem idade sub-20, também vai continuar à disposição da base. É um jogador que o Ceará comprou, a informação que a gente tem é que o valor nem foi tão alto assim, apesar do clube não comentar, mas é uma aposta do vovô em um cara que, quando é acionado, mostra talento. Então, Pedro Esli, até 2028, contrato definitivo com o Ceará. Gata Show.
Tá aí, mais um atleta da base tendo oportunidade que possa mostrar mais futebol e ajudar o Ceará no restante desta temporada. A gente vai falar de Alvinegro. Ô Zé, vamos começar pelos comentários da partida contra o Náutico lá nos Aflitos. Bom, ontem eu cheguei a comentar que faltou um pouco de visão do técnico Daniel Paulista, até para entender o jogo que estava se apresentando ali para o Ceará. Um jogo com um gramado pesado, molhado. Como que você avaliou essa partida do Ceará? A ideia dele no começo, inclusive, era começar com jogadores mais rápidos, que são mais criativos. Só que por conta da situação do campo, que estava mais alagado, acabou complicando isso para o Ceará. Ele acaba colocando 2 jogadores de referência, como no caso do Renzo Lopes e do Luca, e vale destacar aqui, a partida que o Ceará fez, mais uma vez, foi muito abaixo. Era um adversário que era um confronto direto contra o Náutico. O Ceará tinha possibilidade sim de vencer fora de casa e acabou não conseguindo esse feito. A gente pode colocar que a principal chance do Ceará foi a com o Renzo Lopes, que ele acabou desperdiçando, não teve tanta sorte assim na finalização. Na única oportunidade que o Ceará conseguiu criar, ele não conseguiu converter o seu gol. O Náutico, que tomou esse susto, começou a crescer mais na partida, criou as melhores oportunidades, foi ameaçando o Richard e aí acaba tendo lance que tem o choque da cabeça dele, que ali é muito preocupante. A gente já vai comentar sobre isso, né, Maísa? Sobre a situação dele. E no segundo tempo, um Ceará que até tenta colocar outros jogadores, como no caso do Mugni e do Matheus Araújo, para ter mais criatividade e acabou não conseguindo fazer isso. Foi um jogo muito parado ali no meio de campo. Pois é, gente. E o Ceará oficializou a contratação do atacante Leni Lobato para a sequência da temporada de 2026. O jogador de 25 anos chega por empréstimo lá do Panetolikos da Grécia até o fim do ano. O Lobato já treina em Porangabuçu sob o comando de Daniel Paulista, mas está aguardando a regularização para ficar à disposição e fazer a sua estreia pelo Vozão. Ele é nascido em Armação de Búzios, no Rio de Janeiro, mas Leni Lobato é filho de argentinos e iniciou a formação no futebol no país vizinho. O atacante passou pelas categorias de base do Vélez Sarsfield e chegou ao time profissional em 2023. Em 2024 foi emprestado ao Sport Clube, que defendeu durante 2 temporadas pelo time pernambucano. Ele disputou 41 partidas, marcou 6 gols e deu 4 assistências. Depois da passagem pelo Leão de Pernambuco, Leni Lobato retornou à Argentina para defender o Defensa e Justiça. Na sequência foi negociado com o Panetolikos da Grécia. Na temporada 2025-2026, o atacante disputou 16 jogos pelo clube europeu, com 1 gol marcado e 1 assistência. O jogador chega ao Ceará como uma alternativa para o setor ofensivo e amplia as opções de Daniel Paulista para a sequência da Série B. E aí eu te pergunto, Zé Neto, é uma boa chegada para o Ceará? Maísa, olha, interessante analisar que mesmo muito jovem, ele já tem experiência no futebol argentino, no futebol brasileiro e no futebol grego, que é o futebol europeu. Mas a questão é, será que o Ceará tem tempo para pensar ainda em novas contratações que cheguem para ser apostas? Porque a gente vê até agora, por exemplo, o Renzo Lopes, que é um centroavante que até já participou de gols no Ceará, mas acaba sendo aquela aposta porque veio do futebol árabe, depois passou pelo Vitória, não conseguiu se consolidar no futebol brasileiro e aí veio para o Ceará. Será que o Leni Lobato, que é um centroavante com mais de 100 jogos na carreira e com 10 gols, vai salvar a situação do Ceará em menos de 20 rodadas? Eu sinceramente não acredito tanto nisso, mas é interessante notar que já tem experiência no futebol brasileiro e nordestino e consegue ser um jogador veloz para atacar ali os espaços. É um novo perfil de contratação para o Ceará, Maísa. Bom, a gente vai dar continuidade aos comentários sobre o Ceará aqui e a gente vai tocar num assunto que o Zé Neto até levantou no último comentário dele, que é justamente esse choque de cabeça do Richard. A gente vai acompanhar os desfalques do Ceará, mas para essa partida a gente já tem informação de que o Richard vai poder estar disponível para o Daniel Paulista para voltar. E aí eu queria te levantar uma bola de que esse protocolo de concussão. O Enzo Ludovico acabou de ficar 2 jogos afastado justamente para cumprir esse protocolo, mas, ao meu ver, é um protocolo que deixa muito a desejar no quesito proteção mesmo do atleta. A gente vê, por exemplo, no futebol americano, um protocolo muito mais rígido e os jogadores jogam com muito mais proteções. O futebol brasileiro não tem nenhum tipo de proteção, a não ser a caneleira, que a gente até brincou, que tem que ser obrigatório, senão eles não vão usar.
e mesmo assim o protocolo é bem mais solto. E aí eu te pergunto, até que ponto esse protocolo atrapalhou o Ceará, né? Porque a gente viu que o Richard não tinha condições nem de andar, né? Ele não conseguia dar 2 passos e no lance seguinte ele levou o gol do Náutico. E aí, Zé Neto, queria saber a tua opinião sobre esse protocolo e sobre o que aconteceu no jogo do Ceará. Foi muito grave ali aquela situação, já era para ter tirado assim que ele tinha sofrido o choque, porque isso aí não é normal, ele até tenta bater o tiro de meta e aí vai cambaleando, vai andando assim de uma forma meio estranha o Daniel Paulista. A verdade é, não teve pulso para alterar, para mudar o seu jogador, colocar o Matheus Nogueira, porque assim, a situação do Richard estava muito ruim, ele acaba sofrendo o gol decisivo da partida, que foi o gol do 1-0 do Náutico, então teria que ser repensado essa questão. O Daniel Paulista já poderia ter mudado ele naquele momento, mas... Pois é, vamos ver como está a classificação da Série B agora, nesse momento, para a gente tentar projetar alguma coisa aí para o Ceará. O Ceará está na 17ª colocação, voltou para a zona de rebaixamento depois do empate contra da derrota, né, contra o Náutico. E a sequência da rodada, né, Zé Neto? Próximo jogo é o último jogo daquela sequência de 4 jogos que a gente falou contra adversários diretos, né? Vai enfrentar o Londrina e aí, o que é que tu projeta na tabela para o Ceará? É um Ceará que foi muito mal e a rodada também não ajudou ele. O Avaí teve essa reação agora das 2 vitórias e conseguiu subir, ficou acima do Ceará e nesse próximo jogo contra o Londrina tem que pontuar. A história não é outra, vai receber um adversário direto dentro de casa e o Ceará com aquele apoio do seu torcedor tem que conquistar os 3 pontos sim, Maísa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui mais uma vez da sua cidade e o que você achou sobre essa notícia, tá bom? Te espero no próximo vídeo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima, valeu!